Olá, boa noite. Agora 8 horas e 5 minutos, TV Sim de Médico no ar. Hoje, 5 de maio de 2015. Hoje vamos falar de um tema importante. Vamos debater a recente crise na pediatria nos hospitais públicos aqui do Distrito Federal. Para debater esse tema, estão aqui comigo a doutora Marta Zappalá, que é presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, e também o doutor Antônio José dos Santos, que é diretor jurídico do sindicato. Antes de começarmos esse debate, quero lembrar para você que é muito fácil participar e enviar perguntas ao vivo para serem respondidas ao vivo aqui no estúdio pelo Linha Direta. Veja só. Para participar é muito simples. Acesse www.sindimedico.com.br. Clique no ícone TV Sindimedico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindimedico. Como eu disse, o tema de hoje é a recente crise na pediatria nos hospitais públicos aqui do Distrito Federal. Quero muito agradecer a presença da doutora Marta Zappalá. Doutora, qual que é a importância de se debater esse tema? Boa noite a todos. É uma grande satisfação o Conselho Regional de Medicina estar presente para debater esse tema que atualmente é uma crise enorme, não só no Distrito Federal, como em todo o Brasil. Nós entendemos que a crise da pediatria ela vem se desenrolando desde 2004, conforme já comunicado por diversas vezes pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tendo se intensificado em 2011, quando se verificou realmente o afastamento dos jovens em relação à própria procura da residência médica, e com isso você não tendo os jovens cumprindo a residência médica, você não tem eles ali na questão da profissional ao final. Com isso houve pelo próprio perfil da pediatria, uma carreira que demanda bastante do médico, a questão da demanda da criança, da família que acompanha, né, o próprio mercado, com a questão do volume de horas, com a questão do pagamento menor ao pediatra. Então isso trouxe um contexto onde os jovens foram se afastando. E hoje, excepcionalmente aqui no Distrito Federal, a situação tem se piorado muito, junto a vários outros fatos que têm vindo. A questão de colegas que se aposentaram, a questão da crise na saúde, que é extremamente grave, o desabastecimento, que todos nós estamos acompanhando aí na mídia todos os dias, e isso tem afastado muito o profissional também. Em especial o pediatra, que nesse momento se encontra num número bastante restritivo e que tem se trabalhado em vários plantões, ou sozinho ou em grupos muito reduzidos. Então, com a consequente sobrecarga de demanda, dificultando o atendimento de ponta, e isso tem se afastado muito, tem se resultado nas grandes filas, porque o atendimento pediátrico ele é extremamente diferenciado, é um atendimento mais longo, a criança não fala, né, é necessário um exame mais preciso, com história, enfim. E isso resulta num tempo a mais de atendimento e na fila de espera. Ok, doutora Marta. Doutor Antônio, muito obrigado pela sua presença também. Essas consequências de tudo isso que a doutora Marta falou, com certeza afeta médicos e também pacientes, né? Pois é, então, em primeiro lugar, boa noite a todos, especialmente os colegas que nos estão ouvindo, até os pacientes, autoridades. A gente está aqui para mostrar que há muitos anos a gente já brincava entre nós pediatras, sou pediatra também aposentado, que se você chegasse num pronto-socorro e tivesse alguém trabalhando e você dissesse que era o pediatra, você tinha 70%, 80% de chance de acertar. Ou seja, é um médico indispensável, trabalha muito e, como a doutora Marta já falou, ao longo dos anos, a escolha pela especialidade que antigamente era maciça vem decaindo. E somado eu acho que a incompetência das autoridades,
chegamos num momento crítico em que, mesmo fazendo das tripas coração, a gente não consegue mais suprir essa deficiência no atendimento. Então, antes de prosseguirmos aqui com o tema, vamos ver agora um vídeo, uma reportagem que preparamos sobre o tema de hoje, que é essa recente crise na pediatria dos hospitais públicos, porque na semana passada foi realizada uma reunião do sindicato. Veja só. Na noite de 28 de abril, pediatras com lotação na administração central da Secretaria de Saúde do DF, representantes do sindicato, do CRM, do Ministério Público e da Secretaria de Saúde se reuniram para discutir a convocação dos profissionais para atuar nas emergências pediátricas das unidades públicas. Ao contrário do que foi divulgado pela Secretaria de Saúde, são menos que 31 os médicos que seriam remanejados. Alguns estão na assistência pelo SAMU, outros foram para a administração em função de restrições com previsão legal. Outras variáveis entram em cena quando se avalia que atividades como as desenvolvidas por esses profissionais nas áreas de regulação, vigilância epidemiológica e programas que demandam repasses federais podem ser comprometidos, pois nessas áreas o número de servidores é ainda mais reduzido. A ouvidora da Secretaria, Denise Bonfim Souza, recebeu na quarta-feira, dia 29, a formalização das manifestações dessas pediatras para levar ao secretário João Batista de Souza para avaliação de cada caso. Com tudo isso, as 624 horas adicionais de trabalho nas emergências pediátricas podem ser drasticamente reduzidas. A presidente do CRM-DF, Marta Zapalá, informou que em nova reunião com João Batista solicitaria a contratação de outros 30 pediatras aprovados no concurso de 2014, aptos para preencher vagas de trabalho imediatamente, além dos já convocados. No concurso foram aprovados 133. Então, isso está público, se você entrar no site, procurar no edital, estão lá os nomes. Destes, em torno de um terço, um pouco menos, 30 e poucos, ainda estão cumprindo a residência médica. Que você pode fazer o concurso, né? Você não precisa ter finalizado a residência para fazer a prova. Mas, no caso, para ser contratados como pediatras e ter o titi especialista, eu necessito que finalize a residência. Então, com esses, a gente não contaria agora. Provavelmente ficariam para ser chamados mais para o final, aguardando para que pudessem completar a residência. Bom, aí então ficariam em torno de 100. Desses 100, ainda há aproximadamente uns 40, segundo um relato da própria secretaria, que seriam aqueles contratos temporários. Né? Então, aquele médico que foi contratado num período provisório e que agora com o concurso ele faz o concurso, ele é aprovado, então ele passa a ser efetivado como concursado. O presidente do Sindimédico DF, Gutenberg Fialho, também tem cobrado do governo a regularização do pagamento das horas extras, que são indispensáveis para o fechamento das escalas de plantão. Além disso, o sindicato aguarda uma audiência com o secretário de Segurança, Arthur Trindade, para buscar equacionar os problemas recorrentes entre os profissionais nos plantões, policiais e bombeiros. Estamos pedindo uma audiência com o secretário de Segurança, vamos conversar com o governo, pedimos audiência com o governador e com outras autoridades envolvidas. Isso mostra o descontrole da situação. Nós temos outros profissionais interferindo na atuação médica e precarizando mais ainda o atendimento da população, porque não tem a sensibilidade de perceber a dificuldade que o profissional está passando naquele momento, naquele atendimento. Justificativa recente dada à imprensa pelo secretário adjunto de saúde, Raul Iglesias, aponta um déficit de pediatras no mercado. As entidades médicas discordam. O CRM-DF registra 1.092 pediatras com registro ativo em Brasília. A Sociedade de Pediatria do Distrito Federal estima que eles ultrapassam a casa dos 1.600. O Conselho Federal de Medicina aponta que o Sistema Único de Saúde emprega, em média, 55% dos médicos existentes no país. Na contramão, a proporção de pediatras contratados pelo governo do DF chega a apenas 33% do total dos especialistas existentes no mercado de trabalho do DF. Doutora Marta, a senhora voltou a falar com o governador sobre a contratação de mais pediatras depois da reunião do dia 28. Existe alguma expectativa sobre novas contratações? Perfeito. O Conselho Regional de Medicina, frente à crise gravíssima que estávamos acompanhando junto ao sindicato, solicitou um agendamento em especial com o governador,
para que nós pudéssemos sentar com ele, estivemos junto nesse momento com o secretário de Saúde e colocar a importância do olhar diferenciado do governo do Distrito Federal nesta questão. Nessa primeira reunião, tivemos a oportunidade de ficar em torno de 1h30 com o governador, foi muito importante essa discussão que tivemos com ele, ele entendeu a importância do tema e então, baseado nisso, fizemos a solicitação do início da contratação dos novos concursados. Depois desse momento, foram iniciadas as contratações, como já está divulgado aí na mídia, iniciou-se a contratação dos primeiros 30 aprovados e agora, recentemente, nessa semana passada, fizemos um novo contato com o secretário de Saúde, novamente pedindo empenho que contratasse não somente os 30, mas todos os concursados. Há 133 pediatras aprovados no último concurso. Nós já tivemos junto com o secretário de Saúde, Dr. João Batista, onde foi colocada a necessidade da pediatria hoje seriam de 276 profissionais, quer dizer que 133 teríamos em torno dos 50%. Então, novamente, fizemos uma solicitação, o secretário se mostrou extremamente sensível e já nos retornou que estaria, sim, levando essa solicitação ao governador pessoalmente. Então, nós estamos aguardando esse retorno. Hoje à tarde tivemos já, através do gabinete do secretário, a confirmação que isso então já foi levado ao governador e que deverão estar dando andamento. Então nós estamos aguardando aí a nossa esperança de que realmente a secretaria inicie a chamada do restante. Doutor Antônio José, o sindicato conseguiu uma audiência com o secretário de Segurança sobre as questões de policiais e bombeiros dando voz de prisão a médicos durante os plantões? Não, infelizmente, até o momento não houve sensibilização das autoridades policiais e paramilitares para sentar na mesa e conversar com os sindicatos médicos. Estamos tentando e achamos aqui de antemão uma barbaridade, uma atitude como essa, que penaliza o profissional médico que tem coragem de enfrentar uma situação como essa, muitas vezes sozinho, para atender a emergência, paciente internado na enfermaria e na emergência. Então deveríamos ter dessas autoridades um grande reconhecimento e não esse tipo de pressão que está havendo. Doutora Marta, o que o CRM pode fazer em socorro do pediatra e dos demais médicos que estão trabalhando sozinhos nos plantões, com impossibilidade de dar a assistência adequada aos pacientes na fila e também aos internados? Perfeito. O Conselho Regional de Medicina, ele sempre procura orientar o colega médico, que é muito importante que ele formalize essa questão da denúncia, a questão lá na hora no plantão. Nós entendemos que, através do Código de Ética Médica, ele não pode abandonar o plantão. Então, naquele momento, ele não pode ir embora. Caso ele tenha uma situação de saúde, aí é um pouco diferente, ok? Mas ele não pode abandonar o plantão. Então, torna-se necessário que ele oficialize aquela denúncia junto ao gestor responsável, ao chefe de equipe, ao chefe do plantão, para que, caso tenha uma situação, como nós já tivemos a questão de prisão, da questão, né, de ordem de prisão, que o chefe do plantão entenda e tenha por escrito que ele esteja sozinho no plantão, para que aquele gestor possa, então, tomar as medidas de gestão no momento, ou de organização, ou de triagem de fila, ou de encaminhamento de algum atendimento, e que possa, nesse sentido, respaldar aquele pediatra que esteja sozinho. Nós entendemos que, assim, chegando a denúncia oficial, para que o Conselho possa, então, levar o gestor, como nós estamos fazendo nesse momento, tentando levar o gestor, sendo acompanhado pelo Ministério Público. Nós temos feito um contato muito próximo ao Ministério Público, que tem nos acompanhado, assim como o sindicato, para levar essas denúncias, para que o colega não fique sozinho e para que ele fique respaldo na eventual situação de alguma situação que possa acontecer por ele estar sozinho.
Doutora Marta, passa pelas discussões do Conselho fazer uma interdição ética ou tomar alguma medida mais forte para forçar o governo a se mobilizar para começar a resolver as questões, os atuais problemas de saúde do DF? A interdição ética, ela é uma situação muito drástica, muito crítica, e ela tem todo um ritual, não somente de etapas, como também de legalidade. Ela é uma situação que resulta no fechamento do serviço e que isso leva a condições extremamente graves. Então, se nós entendemos que a situação ela é praticamente insustentável, com aquele pequeno quantitativo que médicos que estão ali atendendo, você imagina como que fica se você fecha o atendimento à população. A população, ela fica na rua, ela fica sem atendimento. A questão da pediatria, ela é mais grave, porque como o doutor Antônio aqui colocou, você não tem como repor o atendimento pediátrico por outro colega. A criança, ela tem todo o seu aspecto, a questão de não somente do diagnóstico, enfim, mas a questão de medicação, a questão de doses. Não basta simplesmente ter um outro colega no plantão clínico, um obstetra, porque a criança, ela tem todo um outro treinamento. Então, nós entendemos que através da interdição, você fechando aquela porta, você deixa a população realmente sem acesso a nada. Ela fica ali à mercê e com a porta fechada. Nós estamos trabalhando muito junto ao gestor, no sentido de levar isso à Secretaria de Saúde e agora ao Governo do Distrito Federal, colocando a importância das nossas crianças da cidade, como que elas ficam, a necessidade. Nesse momento do ano, há uma questão sazonal do vírus respiratório essencial, onde ele traz infecções respiratórias que vêm pelo clima, nessa ocasião, e afetam em especial a população pediátrica. O quadro ele evolui extremamente rápido, em poucas horas, de um dia para o outro, com um agravamento da situação pulmonar da criança, às vezes eventualmente resultando em insuficiência respiratória grave, necessitando de ventilação mecânica, enfim. Então, isso tudo nós temos colocado a Secretaria tentando realmente motivar e mobilizar a Secretaria e os gestores para que procuramos uma solução para essa crise que vem da falta do profissional nesse momento, que já vem, como eu falei há pouco, há alguns anos, e que se intensificou nesse momento, e que não basta somente fechar as portas. Não seria essa a resposta. Não sei se o senhor tem reparado, inclusive nos hospitais privados também. Nós estamos com a deficiência gravíssima de pediatras. A fila é a mesma, tão grande quanto, a demora de 2 ou 3 horas ao atendimento. Nós temos a classificação de risco também dentro dos hospitais particulares e estamos com a mesma população de pais e mães queixando também e temos tido agressões dentro os acompanhantes. É uma situação extremamente dramática esse ano. Acho que nós nunca tínhamos visto nada igual nessa situação. Então, o Conselho tem discutido a questão das intervenções. Na verdade, a interdição cautelar, ela passa por várias etapas, que inclui o que nós estamos fazendo. A questão das vistorias, a questão da fiscalização, os relatórios são encaminhados, o responsável técnico, o RT do hospital, ele tem que responder legalmente. Em seguida, nós encaminhamos ao gestor superior, que seria o secretário de Saúde. Isso tem sido feito, todos os relatórios já estão encaminhados ao Ministério Público. Então, na verdade, toda a tramitação, ela está seguindo. Mas o Conselho entende que a questão da interdição cautelar, de fechar um serviço, ela tem repercussões gravíssimas. Mas as etapas estão sendo cumpridas. Nós esperamos não chegar nesse ponto, não é o desejo do Conselho, até porque, eu volto a falar, não é essa a solução para a população. Doutor Antônio, alguma ação judicial pode ser movida contra o poder público para adoção de medidas para solucionar os focos da crise atual de saúde? Pois é, como a doutora Marta muito bem colocou, essa situação não é nova.
ela vem ocorrendo ao longo dos anos e chegou no ápice nesse momento. Do nosso ponto de vista sindical, a nossa preocupação em defender os colegas médicos e as próprias crianças, porque um indivíduo trabalhando sozinho, nas circunstâncias atuais, com toda essa pressão, ele acaba se prejudicando e às vezes até cometendo deslizes que vão agravar ainda mais a situação. Então, nós já achamos corretíssimo do ponto de vista do CRM, está procurando, está par e passo com o sindicato e até com a Associação Médica, procurando solução. A gente está fazendo igual o Dadá Maravilha falava, para cada solução problemática, uma solucionática. Agora, a gente não tem poder de contratar mais médicos. O governador entrou há 4 meses, falou que não tinha dinheiro, cortou todas as horas extras, não pagou as horas extras anteriores. Agora, mesmo que ele ofereça a hora extra, existe uma desconfiança, enfim, são uma série de assuntos. Então, colocando tudo isso na balança, não é? Se nós sentirmos que o pediatra está sendo exposto, está correndo um risco, é óbvio que nós vamos recorrer à justiça para achar uma situação em que possamos defender os pediatras dessa situação. Estamos discutindo aqui a recente crise na pediatria dos hospitais públicos do Distrito Federal. Lembrando que você pode participar pelo Linha Direta. No segundo bloco, vamos responder as perguntas que já chegaram, várias participações já chegaram. Obrigado pela sua participação. Vamos dar um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o TV Sim de Médico de hoje, debatendo a recente crise na pediatria aqui no sistema de saúde pública do Distrito Federal. Aqui ao meu lado, a doutora Marta Zappalá, que é presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, e também o doutor Antônio José dos Santos, que é diretor jurídico do sindicato. Vamos começar aqui a responder as perguntas dos nossos internautas. Doutora Marta, o André Alves, ele está perguntando se o número de pediatras na secretaria é insuficiente. Então, André, não, nós solicitamos à secretaria a lista e o quantitativo de pediatras. Hoje, na Secretaria de Saúde, há uma lista de em torno de 660 pediatras. O senhor imagina, para cumprir toda essa carga horária em todas as regionais, não somente nos hospitais, como nos centros de saúde e nas UPAs, nós devemos lembrar que nós temos assistência em todos os níveis, o primário, o secundário, o terciário. Então, não há como 660 pediatras serem suficientes. Não são suficientes. Não sei se eu posso seguir um pouco. Eu acho que essa questão é o que nós colocamos. A questão da escolha profissional, que aos poucos está se recuperando. Há aproximadamente 2 anos, a Sociedade de Pediatria fez um trabalho grande junto às escolas médicas, trazendo de volta o olhar e o perfil do pediatra, trazendo aos nossos jovens a importância desse profissional e, com isso, cativando os nossos jovens para que possam voltar a escolher a profissão. Mas isso tem um lapso do tempo entre eles realizarem a residência médica e saírem profissionais. Então, mesmo assim, demoraria nesse período. Doutor Antônio, a Célia Maria, ela quer saber o que o sindicato tem feito sobre essa crise que tomou conta da pediatria. Olha, o sindicato, ele tem, em primeiro lugar, convidado os colegas das outras instituições médicas para trabalhar com a gente. E temos sido bastante assistido principalmente pela doutora Marta, que é presidente do CRM, e pelo colega Luiz Cláudio, que está ali numa outra sala, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Enfim, nós achamos que o início do trabalho tem que ser conjunto, tem que se ouvir bastante para que a gente ache um caminho que dê o melhor resultado possível. Em segundo lugar, quando acontecem essas coisas que passam da tolerância, a gente dá apoio jurídico, não é?
e apoio até pessoal, emocional. E, por último, se a gente vir que todos os mecanismos que nós estamos tentando estão falhando, só nos restará tomar uma medida mais dura do ponto de vista judicial para proteger. Eu sempre falo assim, a proteção não é só do médico que está trabalhando, não. A proteção é do conjunto. O nosso objetivo maior sempre está na nossa cabeça, é atender da melhor maneira possível, como a doutora Marta tem frisado o tempo todo, os nossos pacientezinhos que são especiais sob todos os aspectos. Doutor Antônio, responda aqui também o José Ribeiro. Ele pergunta se na visão do sindicato, quantos pediatras seriam necessários para melhorar o atendimento? Existe aí um número ideal? Pois é, olha, você sabe que estatística e matemática você consegue demonstrar o que você quer, mas nós temos apurado que haveria em torno de 250 pediatras em déficit na Secretaria de Saúde. Bom, a coisa no momento agravou por quê? Porque além desse déficit que já é crônico, as horas extras foram cortadas e não foram ainda restabelecidas. Então, esse número tem que ser melhorado, seja com contratação de novos pediatras ou com outro tipo de coisa. Nós defendemos veementemente que sejam pediatras concursados com contrato de trabalho estável, não é? Para que nós possamos ter tranquilidade para fazer um belíssimo trabalho que as nossas criancinhas merecem. Doutora Marta, o Jonas Fernando, ele também participa e ele fala o seguinte: não basta somente aumentar o número de médicos pediatras e as condições de trabalho. Perfeito, perfeito. Eu concordo com a colocação do Sr. Jonas, sem dúvida. Quero aqui, em especial, citar, o doutor Antônio já citou, o doutor Luiz Cláudio, presidente da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, que tem nos acompanhado, está aqui conosco na sala ao lado. A Sociedade de Pediatria tem acompanhado isso bastante perto. Então, só para exemplificar o que o Sr. Jonas coloca, nós temos hoje, na Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, 1.600 pediatras inscritos, né? Então, e você vê, e temos 600 na rede pública. Então, eu acredito que a questão da crise da saúde, a questão das faltas das condições, isso tem afastado os colegas que eventualmente teriam interesse em atender na rede pública. Isso tem sido um problema muito grave. Na semana passada, baseado nisso, o Conselho já vinha discutindo isso há bastante tempo, desde o ano retrasado, quando nós assumimos, e semana passada foi publicada uma nova resolução, a Resolução 376 de 2015, onde ela disciplina a informação e documentação médica sobre as condições de trabalho. Então, baseado nessa nova resolução que foi publicado, qualquer médico pode, agora, então, tem o direito de apontar as falhas dentro do atendimento. Então, nós normatizamos tudo isso, onde até então, geralmente, era o próprio gestor, enfim, que encaminhava. E hoje você pode, o colega pode, então, encaminhar isso oficialmente. A resolução foi publicada semana passada, como é a questão do prazo legal e jurídico nessas resoluções. Há um prazo de 60 dias que dá direito aos gestores de se acertarem dentro da resolução. Mas isso nós entendemos que foi um grande passo, onde ele oficializa a posição e o direito do médico em levar a denúncia à frente. Doutor Antônio, como é que o sindicato avalia a medida da Secretaria de Saúde de levar pediatras que estão nas áreas administrativas para a assistência? Pois é. Nessa reunião que mostrou o vídeo, a gente discutiu muito isso. Do ponto de vista racional, é muito bonitinho isso. Você tem 30 pediatras desviados de função, cumprindo carga administrativa, pelo menos para a população é um impacto belíssimo. Você tira esses 30 pediatras, divide a carga horária dele e coloca na assistência. Agora, do ponto de vista prático, nós vamos ter dois problemas. Primeiro, o trabalho burocrático, administrativo que esse colega fazia, que é de grande importância para o funcionamento da saúde pública do Distrito Federal, é óbvio que diminuindo a metade vai ficar terrível. Segundo, colegas que já estão lá nesse dia mesmo, uma colega
que é pediatra, que está há 20 anos fazendo um trabalho belíssimo, confessou que só tinha dado 2 plantões na vida dela dentro da secretaria. Como é que você vai pegar uma pediatra dessa e colocar na linha de frente numa situação difícil como está acontecendo, de falta de médico, de excesso de paciente, de condições de trabalhos inóspitas? Então, é verdade que o secretário de Saúde foi sensível à colocação da doutora Denise e até flexibilizou um pouco a maneira desses pediatras contribuírem. Mas eu acho que isso é uma solução, é uma tentativa que não vai solucionar o problema. Os colegas estão preocupadíssimos, inclusive procuraram o sindicato, e o sindicato está estudando uma medida jurídica para tentar invalidar essa medida 68. Doutora Marta, a senhora vislumbra uma solução para esse problema em que prazo? É uma situação muito difícil, muito complicada. Acho que há diferentes prazos. Né? A gente tem um prazo mais curto, menor, que seria essa contratação imediata, sem dúvida. Eu também concordo com o doutor Antônio, eu acho que a questão da colocação de outros colegas para suprir essa falta no instante, ela teria a sua posição ideal se as colegas se sentissem capacitadas. O que nós sugerimos, eventualmente, neste momento de crise, se houvesse a possibilidade de um redirecionamento desses colegas que não se sentem à vontade ou capacitados, enfim, para assumirem uma posição de emergência, que é uma situação extremamente drástica, a questão da emergência na pediatria, que pudesse, enfim, poder colaborar nesse momento numa situação de uma função de retaguarda, uma triagem, um centro de saúde, enfim, numa posição de enfermaria que tem o mesmo mérito, mas que pudesse deixar o colega mais à vontade. Mas nós entendemos que a solução realmente é a necessidade de novos pediatras, de novos profissionais, precisam ser chamados. Então, a questão dessa convocação, nós entendemos que ela tem um prazo para ontem, imediato, porque a necessidade está aí, todos estão acompanhando. Acho que a questão desses novos incentivos, acho que a questão da melhoria da crise da saúde, em relação especialmente à questão das horas, essa questão trabalhista, isso precisa com certeza ser sanado. A questão do reabastecimento do sistema de saúde, que ofereça condições para que aquele pediatra possa fazer um atendimento de ponta, que a criança merece, que a família aguarde, que o pediatra tem condições de dar. Ele precisa, não basta só o médico, ele precisa das condições, ele precisa do fio, da agulha, do soro, enfim, né? Ele precisa do laboratório, ele precisa dos reagentes, ele precisa do raio-x. Então, eu entendo que melhorando a questão da Secretaria de Saúde, você também volta a encantar esses pediatras e eles voltariam. E isso tem já um prazo maior. A gente está quase chegando no finalzinho do nosso programa, mas eu queria frisar que você viu aí na tela alguns telefones importantes. Primeiro aí o telefone do plantão jurídico do Sindmédico, que é 9988-3688, e também o telefone geral do Sindmédico, que é 3244-1998. Doutora Marta, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, mas queria também a resposta do doutor Antônio. Quero saber se o governo ele pode usar a questão da falta de pediatras como argumento para entregar a administração de unidades de saúde para organizações sociais, e qual que é a posição do sindicato e do CRM sobre essa terceirização. Entendi. O Conselho Regional de Medicina entende que isso é uma posição de gestão governamental, mas que nós gostaríamos que fosse respeitado o colega e o pediatra como profissional. Nós entendemos que é necessário que ele seja valorizado, que ele seja respeitado, e isso precisa ser do ponto de vista individual. O Conselho Regional de Medicina, nós não temos nenhuma atuação nesse sentido governamental e da gestão
diferente talvez do sindicato, que possa realizar essa questão mais trabalhista. Nós gostaríamos de frisar a importância desses colegas na questão da capacitação, é necessário realmente a questão da competência, da capacitação, a questão da legalidade, no sentido de não somente documentação, mas como a questão da titulação de especialista, o doutor Antônio aqui colocou, ou através da residência, ou através do título especialista, e a questão da condição de exercícios para garantir a excelência do atendimento dentro do gestor. É isso que nós entendemos que é o fundamental para garantir a todos os envolvidos. Doutor Antônio? Eu acho que vou até me estender um pouquinho. Eu, graças a Deus, né, na FENAM, Federação Nacional dos Médicos, eu venho sempre ocupando cargos. Fui secretário de Assuntos Jurídicos e agora sou secretário de Formação Profissional e Residência Médica. E graças a Deus eu tive o privilégio de rodar o Brasil inteiro falando contra as OS e as OCIPs. Porque vocês podem ter certeza absoluta, mesmo que uma OS ou uma OCIP, que são modelos de terceirização, estejam funcionando bem, por trás disso existem inúmeras coisas que são deletérias para o serviço público, para o colega que está trabalhando e principalmente para o paciente. É dinheiro jogado fora, é desvio de verba, as OS não têm licitação, não tem... eu posso chegar para um amigo meu e dizer, faça um hospital que eu vou te dar, eu faço uma OS que eu vou te dar um hospital. Então não tem licitação, enfim. Exemplo, nós temos aqui, a Santa Maria construiu o melhor hospital do Distrito Federal, um dos hospitais mais bem montados do Brasil, uma terapia intensiva com 100 leitos, com pé direito, mais do que o ideal, com leitos em que o paciente sequer respirava para o exterior o seu ar contaminado. Enfim, coisa de primeiríssimo mundo, nem de primeiro, né? Contratou, botou funcionário lá e depois deu 220 milhões de reais para que essa Real Espanhola, durante 2 anos, gerisse esse Hospital de Santa Maria. O hospital funcionou maravilhosamente, até se tornou como um ponto de convergência de outras localidades. Agora, o que acontecia? O salário completamente diferente dos outros, sendo que quando o colega aposentasse ia ficar com menos de 1/3 do que ganhava na ativa. Aí a argumentação, qualquer coisa manda embora, né? E pegava os exames aqui de Brasília, botava no avião, ia lá São Paulo, pegava tudo pela internet, né? Quarteirizava, não sei nem se existe esse termo, a UTI, enquanto o colega na época ganhava 5 mil reais, 20 horas, eles pagavam 11 mil para os terapeutas, tanto que muito bom para o paciente, eles não faziam nem plantão, eles preferiam lá ir 5 vezes, 4, era muito bom para o paciente. Enfim, cria uma situação fictícia, né, cara, mas nós podemos fazer tudo isso com o serviço público. O pediatra, o médico de Brasília hoje, ganha o melhor salário do Brasil. Como a doutora Marta falou diversas vezes, está faltando gerência, está faltando você incentivar, a palavra não é bem essa. O médico precisa sentir a importância dele dentro de um sistema, precisa ter, saber que pode chegar a determinados objetivos. Eu acho que quem paga tem direito de cobrar, né? Tem que achar outras formas de incentivar, de fazer o médico participar. Não é botar um forponto para prejudicar todo mundo, que não serve para nada, coisa nenhuma. Hospitais distantes, como o de Braslândia, praticamente só está fazendo procedimento de urgência, porque não tem como agir eletivamente. Então, eu acho que é assim. A situação da Secretaria de Saúde é igual à situação que acontece na nossa casa. Se a nossa casa passa por uma situação aflitiva, o chefe da família convoca a esposa, os filhos, sentam-se à mesa e estuda a situação, acha um objetivo e vai adiante, não é? Então, essa solução de terceirização para a área fim, ela é terrível, ilegal. Pode ter as OS, ela tem uma coisa a favor dela, porque em 1998 criou-se a lei, que eu não sei o número, para as OS.
Aí o pessoal criticou, por quê? Justamente não tem licitação, não tem concorrência, não tem nada, você cria um conselho fictício, bota um balanço uma vez por ano no Diário Oficial e todo mundo fica feliz e satisfeita e sabe-se lá o que está acontecendo por trás disso, desvio de dinheiro, corrupção, etc. Aí, em 1999, criaram-se as OCIPs, que são as OFs travestidas de pequenas mudanças, e aí os governadores, prefeitos e etc. se encarregaram de criar leis pequenininhas para incentivar a colocação disso. Só que quando se criou a lei 80 do Sistema Único de Saúde em 1989 e depois a lei 82/13, que vem que fala como é que tem o SUS, o médico que trabalha no Sistema Único de Saúde, ele tem um direito legal de ser concursado, de ser estatutário, de ter estabilidade, de ter qualidade para trabalhar com proteção física e ética. Ou seja, nós não podemos brincar de fazer saúde, não podemos gastar dinheiro à toa, até porque esse dinheiro não existe, principalmente em Brasília, que está com os cofres vazios. Então, o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal é veementemente contra a terceirização da área fim da saúde do Distrito Federal ou em qualquer lugar que seja. Doutor Antônio, amanhã no sindicato vai ser discutida a questão das horas extras, né? E o João Alberto, ele enviou uma questão justamente sobre isso, ele deseja boa noite e diz o seguinte: em agosto de 2014 fiz hora extra na UPA do Núcleo Bandeirante e não foi encaminhado a folha de ponto no tempo hábil. Entrei com pedido para pagamento dessas horas no ano passado. 4 plantões noturnos. Será que irei receber? Aproveita para fazer um convite para o pessoal, para os médicos comparecerem amanhã. Então, em primeiro lugar, eu queria convidar a todos os colegas, amanhã às 19h30, na sede do Sindicato dos Médicos, que é na 607 Sul, é facílimo de achar, é atrás do Pão de Açúcar. Nós teremos uma assembleia específica para a questão do pagamento da horas extras. Minha opinião pessoal, a pior coisa que nós podemos fazer para um profissional é não remunerá-lo por aquilo que ele trabalhou e tem direito de receber. Então, nada justifica o que está sendo feito com esse colega. Pior ainda, dentro desse clima terrível, o sindicato reuniu os companheiros, os colegas do CRM estavam lá presentes, os colegas das associações, e a gente conseguiu conter o ímpeto inicial dos demais companheiros. Fomos ao governo, negociamos, esse cronograma não foi cumprido. Então, isso é uma coisa muito séria. O secretário de Saúde demonstrou grande preocupação com esse assunto na reunião que nós tivemos, que eu estava presente junto com a Marta, mas é preciso que o governo do Distrito Federal se sensibilize com essa situação que ele criou, porque eu sempre brinco com os colegas. Você quer destruir um prédio de 10 andares, você bota 4 bananinhas de dinamite, aperta, ele cai em 5 segundos e todo mundo bate palma. Agora, só para tirar os escombros daquilo ali, você leva 4 a 6 meses. É o que está acontecendo na saúde. Depois que você destruir, chegar à situação em que chegou a pediatria, para você reerguer isso, é difícil. Ainda mais perdendo a confiança dos colegas, como esse companheiro que deu 4 plantão, deixou sua casa, seus filhos, se submeteu e que não recebeu, não sabe se vai receber quando ele chega lá para cobrar. Às vezes até é tratado com evasivas e com desatenção. É claro que nós estamos oferecendo para ele, né? Esse colega que é o... Como é que é o nome dele? João Alberto. João Alberto, eu sou o diretor jurídico do sindicato, estou às tuas ordens. Você pode me procurar lá no sindicato, pode me procurar na minha casa, meu telefone, meu celular 8532-4944, e eu vou com você onde for necessário para que você receba o seu pagamento por aquilo que você fez e que é devido a você. Nós não fazemos favor nenhum em comprar essa briga com você. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Para encerrar rapidamente, doutora Marta, suas considerações finais sobre a sua participação hoje aqui. Eu queria agradecer muito a oportunidade
Eu acho que são nesses momentos que o Conselho consegue colocar para os colegas o trabalho que nós estamos fazendo, a importância da parceria com o sindicato, com a Associação Médica, em especial com a Sociedade de Pediatria do Distrito Federal. Quero aqui novamente agradecer formalmente ao Dr. Luiz Cláudio, que tem nos acompanhado em várias reuniões, esteve comigo com o governador, pedir aos colegas pediatras que nos acompanham que tentem nos ajudar a achar uma solução para essa crise. É uma fase muito difícil. Nós temos acompanhado, junto com o Dr. Gutenberg e o Dr. Antônio, inclusive desentendimentos entre os colegas, entre os pediatras de diferentes serviços, pela sobrecarga, pelo estresse, por tudo que está acontecendo. A Sociedade de Pediatria tem, nesse sentido, colaborado e colocado para os colegas pedindo um trabalho em parceria. Tá? Nós estamos entendendo a crise que se passa, a sobrecarga de trabalho sobre os colegas. Eu volto a falar o estresse, o risco que todos estão se sentindo. Nós tivemos algumas semanas uma ligação dos colegas do hospital, 3 horas da tarde, que eles teriam ido à polícia para pedir proteção policial. Então, foi nessa ocasião que nós solicitamos a reunião em especial com o governador. Então, nós não estamos falando aqui de uma situação de baleados numa favela do Rio de Janeiro. Nós estamos falando da capital da República, 3 horas da tarde, um hospital pediátrico. Né? Então, a que ponto se chegou acompanhantes, pais agredindo pais agredindo o segurança, né? Assim, a equipe que está de plantão. Então, você imagina isso tudo pela situação grave que se encontra, as horas que as famílias estão ali esperando, o desespero com os filhos no colo, o colega que está lá dentro sobrecarregado. Então, é essa situação que está nesse momento. Então, por isso que nós temos pedido empenho, através do secretário de Saúde, para nos ajudar a achar essa solução, para que a gente possa acolher a todos. Doutor Antônio, suas considerações? Bom, em primeiro lugar, eu quero fazer uma colocação que eu faço em todos os lugares que eu vou. Eu já rodei o Brasil inteiro sobre essa questão. Eu peço a vocês, colegas jovens, que venham ser pediatras. O pediatra trabalha muito, ele tem tudo isso que vocês falaram, mas existe uma coisa que é a coisa mais linda que pode haver, é você cuidar de criança, né? Você receber aquele sorriso espontâneo de uma criança que você cuidou e que melhorou, isso não tem pagamento nenhum. Então, largue isso para lá, vem para a luta com a gente e você vai ter essa grande recompensa. E, em segundo lugar, eu acho que a sociedade como um todo tem que compreender que a culpa dessa situação não pode ser colocada no ombro dos médicos e também dos outros profissionais da área de saúde que, tal como nós, também está prejudicado. Isso é responsabilidade absoluta dos gestores. O gestor precisa parar com essa choradeira que não tem, que não pode, que não sabe e dar uma solução. Nós estamos aqui, os médicos, você vê o esforço da colega do CRM, o esforço da colega lá, do colega da Sociedade de Pediatria e da Associação Médica. Nós estamos aqui, como a gente fala, de peito aberto, esperando que alguém venha com uma solução decente e nos conclame para entrar dentro dessa solução. Agora, até o momento, a gente não tem visto isso e o médico não aguenta mais, principalmente o pediatra está sendo o mais tocado de todos, ficar na linha de frente resolvendo uma coisa que não tem como resolver. Então, eu apelo para que as autoridades, né, e eu sempre falo, é preciso que a secretaria, que o governador entenda que precisa ter um gestor administrativo de peso, né, para entrar nessa brincadeira. Nós médicos não temos essa formação administrativa para entender os meandros
as diversas atitudes que poderiam ser tomadas e estudar algumas que nós tomamos, como essa medida 68, que vai criar problema e não vai resolver nada. Por quê? Porque a gente não tem aquele tirocínio administrativo que precisava ter num momento como esse. Então, precisamos encontrar alguém ilibado, que tenha ascensão sobre os colegas e que seja um grande administrador para nos ajudar à solução dessa crise. Quero muito agradecer a presença do Dr. Antônio José, diretor jurídico do Sindmédico DF, e também da presidente Marta Zappalá, doutora Marta Zappalá, presidente do CRM DF. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Se inscreva no canal no YouTube do Sindmédico DF para ficar por dentro aí de todas as novidades do sindicato. E lembrando que na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, nós temos um novo encontro marcado, ao vivo, 8 horas da noite, viu? A gente se vê. Até lá!